Muito bem, estou aqui pela primeira vez fazendo um podcast, entrevistando o meu colega de trabalho, Edvan. Quantos anos, Edvan, está na empresa? 14 anos. 14 anos. Estamos ficando velho, né? Estamos ficando bem velho. Mas é legal. Eu sou o Igor, sou CEO da Perfil e agora também apresentador do podcast, o Perfilcast, né? E a ideia aqui é a gente bater um papo junto com o Edvan, que é gerente técnico de vendas sênior da empresa, né? Gerente técnico de contas sênior, né? Isso, Mais executivo de contas, né? executivo de contas. Isso aí, Edvan. Começou com a gente, eu lembro que tu tinha 19 anos, era isso, né? 18 para 19 anos, isso. Foi Da área técnica. E, cara, hoje tu é uma lenda desse mercado de tecnologia, conhece pra caramba, né? Não é tudo isso, não. Não, eu gosto muito de trabalhar contigo porque tu é um cara que conhece muito tecnicamente todos os produtos, né? Então, e aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vários assuntos, né? Mas especificamente sobre uma venda que a gente fez para o Cefaz, de Santa Catarina, que está muito relacionado a esse momento, né? A esse hype que a gente vive hoje de inteligência artificial. Só que de fato já é uma solução que está implementada, que já está trazendo resultados e que a gente participou aí para aperfeiçoar aquilo que era o plano do Cefaz, do ponto de vista de automação, enfim, em Big Data e tudo mais, né? Então eu queria conversar um pouquinho contigo, quero que você te apresente também, fale um pouco, né, de ti. E aqui é um bate-papo, né? Eu não sei como é que faz podcast, mas vou aprender. Então essa é a ideia, né? Enfim, tenho certeza que vai ser informações interessantes para o público também, né? Para falar um pouco sobre a Perfil Comp, falar um pouco sobre nossas parcerias, sobre qual é o nosso propósito no mercado, né? E aí, ao longo da conversa, a gente vai trocando um pouco disso. E eu acho que, inclusive, falar sobre propósito está bem alinhado, né? O nosso propósito é transformar a vida das pessoas através da tecnologia. E esse projeto, especificamente, né, Edvan, a gente auxiliou o Estado de Santa Catarina a ser mais justo com o seu contribuinte, né? E dessa forma, sendo mais justo, vai com certeza levar melhores retornos para a população, porque aqueles que pagam impostos vão se sentir respeitados, Valorizados, né? valorizados, porque então o Cefaz está fazendo um trabalho de trazer de volta o retorno que foi deixado por outros que não fizeram de forma correta, digamos assim, porque Sim. às vezes não é exatamente um objetivo de sonegação, mas é uma falta de entendimento. E no final do dia, esse tributo, ele é retornado, né? Ou a gente espera que retorne à população, né? A gente vê hoje Santa Catarina como um estado pujante aqui no sul, né? Na região sul. Enfim, as praias mais legais do Brasil, aquela coisa toda. Então, eu, pelo menos como diretor, como CEO da empresa, eu tenho muito orgulho desse tipo de atividade que a gente faz e de resultado que a gente tem, né, Edson? Então é isso, cara. Me conta um pouquinho aí como é que foi o início desse projeto, como foi ter essas oportunidades de estar gerenciando soluções de tão grande nível, né, de tão grande relevância dentro dos órgãos, né? Legal. Então, obrigado, Igor. Faço das tuas palavras as minhas também. Para mim é uma honra também trabalhar na Perfil há tanto tempo, né? Nossa relação sempre se estendeu aí com muito respeito, cordialidade, né? Todas as oportunidades que a Perfil me deu, sou muito grato. Falando especificamente do meu trabalho, sou gerente de contas, gerente técnico de contas, né? Um executivo que acaba tendo como premissa fazer vendas, né, para a empresa. Acabo visitando muitas contas no país inteiro. Meu território de atuação, ele se estende do Centro-Oeste, Brasília, Goiás. Acabo atuando também na região sul agora, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, atendo algumas contas privadas também, mas o foco é governo. Esse negócio do Cefaz em específico, ele começou há pouco mais de um ano e meio atrás, quando eu assumi essa conta, né, esse atendimento da Secretaria de Fazenda, não tinha nenhum relacionamento com nenhum nível lá dentro de nenhum colaborador do Cefaz, então, na primeira visita, a gente identificou uma oportunidade para reestruturar, modernizar a camada de data center principal da Secretaria de Fazenda, que basicamente consistia em substituir servidores, sistemas de armazenamento e proteção de dados, né? Ao decorrer da apresentação, eles se interessaram muito pela abrangência do nosso portfólio, o conhecimento que a Perfil trazia, a experiência e a segurança. E na semana seguinte a gente foi convidado a conhecer o projeto de Big Data em específico deles, porque até então naquela reunião não nos foi aberto, né, essa necessidade.
Conforme o tempo foi passando, as reuniões foram acontecendo, nós pegamos um escopo pronto de projeto que foi totalmente modificado através da nossa consultoria, né? O projeto pronto basicamente era um by the book repassado pela Cloudera, que eram servidores, switches, sistema embarcado, licenciamento embarcado e ponto final. Ele era um projeto comum, né? Um by the book, como eu comentei, que a maioria dos clientes atendia dessa forma. Conversando com os fornecedores, a gente entendeu que não era o melhor cenário, não era aquele cenário mais otimizado, porque nós tínhamos ferramentas e tínhamos produtos para fazer aquilo melhor. Então, nós apresentamos a solução PowerScale, né, que é uma solução homologada para trabalhar com Cloudera, com um cenário de Big Data, né. Ele acaba absorvendo parte das necessidades que antes eram atendidas só por servidores com discos internos. Então, ele descarrega muita carga de processamento de alguns servidores e acelera o processamento de leitura, escrita e busca das informações no armazenamento. Então, a arquitetura do projeto mudou. Saiu daquela simples pilha de servidores para uma arquitetura misturando servidores de alta robustez, com GPU inclusive, né, com aceleramento gráfico, e um storage scale-out, líder do mercado, o PowerScale, para acelerar a busca de informações através dos protocolos e a comunicação com Cloudera. Basicamente, então, foi uma conversa que não era relacionada a esse projeto específico, mas que no final do dia trouxe abertura para a gente trabalhar de forma consultiva esse projeto com eles. Legal. Na verdade, todas as boas ideias acabam acontecendo no guardanapo, né? Na anotação de guardanapo. Então, isso é um exemplo de como a gente faz, né? Quando a gente entra numa oportunidade, eu sempre falo isso junto com vocês, com o nosso time, enfim, quando a gente está em brainstorm de vendas, ouvir o cliente e a partir daí poder entregar a solução. Acho que foi um exemplo aqui, né? Foi exatamente isso. E o cliente, ele espera muito da empresa esse lado consultivo dela, porque o cliente, ele tem todas as atividades diárias dele, ele não tem tempo de entender o que o mercado está falando, quais as tendências, o que há de melhor. Basicamente, ele apresenta demanda, ele é a área demandante do negócio. Sim. E assim, nós como perfil, né, nossa especialidade, nossa especialização é a infraestrutura, né? Por isso que você falou aqui do PowerScale, depois eu até queria que a gente passasse um pouquinho os produtos que a gente implementou lá e por que foram escolhidos em determinado momento, porque na verdade o orquestrador de toda a solução é o Cloudera. Exato. O fato que o Cloudera a gente não vende, não é um parceiro Cloudera, né? Mas o cliente já sabia o que ele queria, depois a gente fala um pouquinho o que o Cloudera faz, mas nós entregamos a estrutura que faz com que o Cloudera seja ainda melhor na operação dele, mais otimizado no trabalho dele e que entregue um resultado ainda mais performático, digamos assim, né? É curioso porque você comentou sobre a entrega da infraestrutura on-premise, né? O que o Cefaz tinha antes dessa nossa entrega era sim uma infraestrutura on-premise, né? Chama Cloudera CDP, só que ele era um contrato de serviço. Então, o curioso desse projeto foi o contrato de serviço, ele ia se encerrar dentro de 3 meses depois da homologação do pregão. E nós tivemos 3 meses para entregar, implementar e deixar tudo funcionando. Eu me lembro bem como foi corrido aí. Antes que fossem recolhidos os equipamentos, né? E foi um sucesso. Conversando com o cliente semanalmente, a gente mantém contato, a gente percebe o quão feliz ele está, né, com a escolha, quão assertivo foi devido aos relatórios que a gente vê de performance, né, de resultados e a perspectiva, né, de resultados por estado. Então... Legal. Eu sempre falo em algumas das apresentações que a gente já gravou, já apresentou um pouco da perfil, um pouco dos nossos valores, né, em que a gente sempre coloca o ser humano como o principal, que é as pessoas em primeiro lugar, né. Então, e por que eu estou falando isso agora nessa tua conversa, Edvan? Porque assim, a gente sabe quanto a pressão sofre hoje a área de TI ou os órgãos, as áreas dentro dos órgãos pelos prazos, como tu falou aqui, tinha 3 meses. Então, do nosso lado, a gente pensa no ser humano tanto quanto até porque quando a gente vende para governo, né? Na verdade, o nosso principal cliente é o contribuinte, ou enfim, o morador daquela área, né? Como posso chamar, é o habitante, né, da região que é valorizada pelo município. Mas no final do dia tem toda a pressão que o órgão público sofre, que os colaboradores, que os funcionários públicos estão lá sofrendo, né, para poder cumprir com isso.
Então, aí a gente teve um desafio, sim, e acho que a gente conseguiu cumpri-lo, né? Que era Sim. o prazo de entrega, né? Sim, imagina que nessa questão da pressão, imagina que a gente está usando 30% do orçamento inteiro da Secretaria de Fazenda, ou 20, não tenho certeza agora do valor, destinado à área de TI para fazer um investimento que precisa dar algum retorno. Então Uhum. a nossa responsabilidade, a pressão do nosso lado também é muito grande. A gente não pode errar no projeto, a gente não pode errar no dimensionamento. Eu não posso falar que algo vai funcionar porque eu encontrei num catálogo ou fiz algum teste e na hora da verdade aquilo não funcionar. Sim. Então a pressão ela é compartilhada, né? Do lado da secretaria, quem teve a iniciativa do projeto, ele tem a responsabilidade e a pressão de entregar aquele projeto bem entregue, e o fornecedor que ele escolheu da mesma forma. Não pode É. ser pela metade. Sabe que isso é legal de comentar, Edman, porque a Perfil tem 26 anos, e nesses 26 anos, dos projetos todos que a gente participou até hoje, nenhum deles a gente não entregou. Eu não estaria sendo sincero se eu comentasse que todos eles saíram 100%. É óbvio que a gente tem problemas na entrega, né, no Com caminho. certeza. Às vezes é por algum motivo de fornecedor, outras vezes é por motivo de dimensionamento de projeto, ou alguns outros ainda são pela estrutura do cliente. Mas a gente nunca virou as costas para esses clientes. E aí eu toco até no segundo valor que a gente tem, que é fazer o certo sempre. Muitos, e sim, né, tem a ver com isso também, mas fazer o certo sempre não é exatamente só cumprir as leis e ser correto e fazer as coisas certas, mas é se comprometer, né? Sim, Quando a gente está no meio, na frente de um cliente, colocando o nosso nome lá, envolvendo e se envolvendo com a conta, com a solução desse cliente, a gente tem uma responsabilidade para entregar isso. E essa responsabilidade é exatamente em cumprir com todas as etapas do projeto, com os prazos do projeto e ser honesto. exato. É interessante você comentar isso, porque esse projeto, pela magnitude dele, também teve os percalços, né? Uhum. É interessante a gente comentar porque, em determinado momento, a estrutura ela estava funcionando de forma perfeita, mas havia um índice de performance que não estava contento, não estava sendo, não estava atingindo o nível de performance que nós tínhamos acordado com o cliente. Não foi erro de design, não foi erro de nenhuma das partes. Faltava um fine tuning, que nós chamamos, né? Um boost na infraestrutura. A vantagem de trabalhar com um fabricante grande como o Dell é isso, né? A gente conseguiu acessar os maiores níveis de engenharia em poucos dias e conseguiu resolver um pequeno detalhe, um pequeno ajuste Uhum. antes de encerrar o prazo final que o cliente tinha estabelecido. E agora, conversando com ele há poucos dias, ele falou que está tudo Perfeito. funcionando perfeitamente, né? Embora essa solução já esteja implementada, já está em funcionamento, a gente ainda tem um compromisso com o cliente que Tem, qualquer situação que venha a acontecer, a gente está aqui para ajudá-lo, né? Para exato. intermediar uma solução, uma adequação, uma melhora, um atendimento técnico, até porque nós, na Perfil, a gente sabe que todas as soluções, e aí eu vou até de um cliente ao maior nível de mega processador, de mega servidor, né? Dos super servidores que a gente vê rodando e tudo mais. Acaba tendo problema de suporte técnico. Sim, E isso é do fabricante. Mas nós, na Perfil, assumimos isso também como uma responsabilidade, porque a gente tem time para isso, né? Então o cliente pode ligar para nós e nós intermediar os AdSense para ele, que é chato pra caramba às vezes, né? uhum, Tem que dar explicação. Então a gente tem exato. toda uma estrutura para isso, né? Exato. E os projetos que eu costumo trabalhar, eu deixo muito claro que toda a infraestrutura que a gente fornece, ela é feita para não parar de alguma forma. Ou que quando aconteça algum impacto, algum incidente, o nível de criticidade seja o mais baixo possível. Promete Uhum. pelo menos continuar operando, mesmo que sendo em uma capacidade um pouco reduzida. Então são vários níveis de cuidado que a Perfil tem. Fazer uma boa pré-venda, desenhar uma boa arquitetura, usar uma solução validada de mercado e um suporte técnico eficiente, né? Legal. Quem participou contigo foi o Juliano, né? Como, Foi, como arquiteto. foi Juliano, foi Juliano. Na verdade, a gente contou com a ajuda de vários braços aí, né? Teve o apoio da unidade UDS da Dell, né? Uhum. Cuida da parte PowerScale. Teve a ajuda do pessoal da NVIDIA, quando nós entramos no assunto de acelerar a parte do processamento com uma GPU, utilizando um dos worker nodes, né? Um dos servidores com GPU. A gente buscou um braço da NVIDIA para É, validar isso, e né? a gente tem muito apoio deles, né? Sempre junto com a gente em todos os projetos de IA, né? A NVIDIA é muito solista, então qualquer projeto, seja pequeno, médio ou grande, a NVIDIA ela sempre está presente, dando um Uhum. testemunho, comentando sobre algum case,
falando se está certo, se está errado, se a gente está indo pelo caminho correto. Tanto que a gente tem a aliança, a gente chama de aliança, nossos parceiros, né? A aliança com a NVIDIA não é uma aliança de negócio, é uma aliança de tecnologia. Que eles entram com nós na briga para garantir o projeto, né? E se der algum problema, depois tá lá eles junto com a gente. Então é assinado pela NVIDIA toda vez que a gente envolve isso. Falaste em GPU, né? Cara, a gente hoje tem muitos cases aí de infra para IA, né? Especificamente falar em inteligência artificial nesse caso. A gente vinha conversando, né, ao longo da nossa viagem até aqui, exatamente sobre o Cloudera, ele já tem inteligência artificial embarcada, né? O Cloudera, ele é uma plataforma de software com diversos módulos, né? Uhum. Então, para aquele projeto de Big Data, como foi o projeto do Cefaz, a Cloudera é uma das principais escolhas do mercado, uma das únicas, né? Depois que a Hortonworks foi comprado pela Cloudera, sobrou poucas opções no mercado. A Northworks, Hortonworks não foi da Dell uma época? Ela tinha uma parceira global com a Dell, né? Ah, entendi. Eu achei que o Michael Dell foi dono dela no passado. Olha, eu não duvido, eu não tenho certeza. Só que eu acho que é outra marca, então. Uhum. E parte desse trabalho de análise de dados que um projeto de Big Data traz, ele passa também por algumas camadas de inteligência artificial, principalmente de machine learning, o aprendizado, né, da máquina. Sim. Então, ao passo que esse ambiente que tem como premissa vasculhar irregularidades fiscais, né, no Estado, você consegue ensinar a máquina, você consegue ensinar a ferramenta aonde procurar, como classificar e quais resultados você espera. Sim. A gente usou na nossa conversa recente o exemplo de uma nota fiscal, né? Uma nota fiscal ela é composta por vários campos. Uhum. Você tem lá desde a data, quem assinou, os valores, as quantidades e tudo mais. Quando essa informação chega dentro do sistema de armazenamento, o Cloudera ele tem determinada ferramenta que vai classificar essa nota, né? Se ela for uma imagem, é muito difícil você extrair informações de uma imagem, né? Ela é classificada por pixels ou, enfim, por outro formato. Então, o primeiro trabalho é transformar aquela imagem em algo legível. Então, transformar em texto. Depois dessa entrada, ela vai classificar o que é relevante conforme as suas instruções, né? Uhum. Data, hora, valores, informação de produto, o NCM de uma nota fiscal, né, a classificação desse produto. E com base nisso, você consegue criar filtros, né, otimizar, fazer uma inferência, né, uma análise em cima dessas informações para depois cruzar dados. Se aquela nota foi emitida de forma correta, se aquele produto tem aquela classificação fiscal, para onde vai, de onde veio. Uhum. E a inteligência artificial, ela entra nessa jogada para acelerar o processo. Muito bem, esse projeto poderia ser composto apenas por CPUs, né? Fazer processamento só com CPUs. Mas a gente colocando um poder de processamento que uma GPU tem de milhares de núcleos de processamento paralelo, a gente consegue ter o resultado que a gente espera mais rápido e mais eficiente. Sim. Tu lembra quantos GPUs a gente usou nesse projeto? Foi classificado só um servidor, um worker node, né? Um trabalhador que nós chegamos com 2 GPUs L40S. E quantos nós de PowerScales foram entregues? Foi um cluster com 5 F600. O F600 ele é um nó de 1 de altura completo por discos NVMe. Pode-se dizer então que foram 5 nós de PowerScale? Foram 5 nós. Eu tenho aqui os dados corretos. Só para a gente ter uma Masternodes foram 3. E o Masternode basicamente ele é o orquestrador de todo o cluster. Aí o Worker Node a gente teve 8 sem GPU. Que são servidores aí. Que são servidores, isso. E mais um com GPU. Então a gente tem 3 Master, mais 8 da 11, 12 com GPU. Foram 12 servidores, então? 12. Um deles que é o rapazinho que bate martelo aí, né? Que é o da GPU. Da GPU. E mais 5, que pode ser classificado como servidores também PowerScale. Então uma estrutura de 17 servidores empilhados, né? Sim. Mas, obviamente, o PowerScale ele não é exatamente um servidor, né? Ele tem um appliance de dados, né? Isso. Não estruturado. Dentro da estrutura do Cloudera, como eu comentei, tem Caçulinha, passa um cafezinho pra nós aí. Aqui o Faustão também vive, né? Dentro da estrutura do Cloudera, como eu comentei, tem as atividades, né? Eu esqueci o nome da voz oculta do Silvio Santos, que era essa. Rock, lembra o Rock? Ah, o Rock! Já que estamos na hora do café. Mas fica muito sério essa conversa aqui, a galera começa a encher o saco de ficar vendo nós aqui, do papo técnico. Bota em PB agora.
Dentro da estrutura do Cloudera, classifica as atividades. Cada um vai fazer como se fosse uma empresa. Uhum. O CEO, tem a secretária, tem o gerente de contas aqui, tem o name node, tem o master node, tem o data node, tem o worker node. Isso na estrutura é aquela padrão que a Cloudera vende, sabe? São várias atividades que são distribuídas entre os servidores. Com o PowerScale, a gente mata ou absorve esses dois trabalhos, do name node e o data node, que é responsável por armazenar a informação e tudo mais. Então, para o servidor, fica só os master nodes e os worker nodes. Entendi. Então, o PowerScale, ele tem o papel, obviamente, de armazenar a informação, né? Manter a distribuição dos dados entre eles e fazer o papel do que eu comentei da Cloudera. A gente fala do Cloudera, né? Talvez muita gente conhece, outras tantas não. Inclusive, para mim, era algo que eu não... Agora eu conheço mais, né? Porque, enfim, a gente vive isso e acaba estudando um pouco sobre e aprendendo, né? A gente trocando ideia que aprendeu. Mas o Cloudera, ele poderia ser comparado com o famoso Watson da IBM, né? Ou não tem muito... não no sentido de o que faz, mas no sentido do que se trabalha. Porque o Watson é uma IA que a IBM tem, que a gente treina e ela faz alguma coisa. É muito famosa na área da jurídica hoje, o Watson, né? De certa forma, no conceito, sim, porque acaba sendo uma ferramenta de Big Data, de Big Data, né? Machine Learning. Exato. O Watson, ele é muito mais focado em IA pura, né? Eu também não conheço a fundo. Não, eu só fiz essa comparativa para pessoa que nunca viu falar de TI. Exato. Posso estar fazendo uma comparação aqui totalmente esdrúxula, né? Totalmente fora da curva, mas... Não, eu acho que não, porque todo projeto que a gente vai falar de análise de dados, tratando o assunto como se fosse genérico de análise de dados, vai ter um nível de inteligência artificial por trás. Ou para treinar a ferramenta a fazer algo melhor, ou para analisar uma informação mais rápida, ou para te dar uma resposta a um texto e uma pergunta, como um GPT da vida. Então, no final das contas, sim. Antes da gente falar exatamente o que essa solução faz para o Cefaz, vamos falar um pouquinho, assim, as pessoas dizem assim, pô, mas deve custar uma fortuna tudo isso, né? E na verdade, a solução em si, ela é cara, obviamente, pela quantidade, estrutura e o tipo de produto, mas o mais caro aqui não é a infra, né? Que é onde no final do dia ele tem toda a base, né? Porque outra coisa também que a gente pode abordar nessa conversa é por que não ir para a nuvem, né? Que muita gente falou em nuvem. Nossa, com certeza. Então dá para fazer uma comparação bem legal, e isso é óbvio que nós devemos ter conversado com o cliente no meio do caminho, mas o mais caro aqui é o Cloudera, né? Sim. É ele, é o orquestrador, né? Agora, tu imagina, e aí, bom, fala um pouco sobre isso, daí eu vou te fazer a pergunta chave que eu quis chegar. É interessante essa pergunta porque no próprio edital eles fizeram um mapa de consultas de tecnologia. Eles consultaram renovar a estrutura que eles já tinham em casa, manter um novo modelo de contrato. Que era um colocation. Isso. Contratar um serviço em nuvem para rodar isso, ou uma nova estrutura aberta, né? Não sendo vinculado... eles tinham um contrato com a Oracle, né? Sim. Então era vinculado à Oracle, se não me engano. E aí ficou comprovado que uma nova estrutura com uma nova abordagem mais aberta seria muito mais barato, financeiramente falando. Proporcionalmente... Incluindo o custo do software? Incluindo tudo, sim. Proporcionalmente, o hardware ele deve ter... O nosso lote dentro dessa entrega entre hardware e serviço, ele deve ter representado cerca de 30% do investimento, talvez 40%. Né? O licenciamento tem uma carga, um valor mais agregado, né? É a inteligência, né? Onde está, né? Exato, é o que faz acontecer toda a magia, né? Mas em termos de importância, eu entendo que os resultados eles são visíveis, né? De você optar por uma infraestrutura on-premise comparado com nuvem, né? Primeiro, pela propriedade intelectual das informações, o sigilo das informações. Sim. E pela liberdade também. Eu entendo que esse tipo de solução está a todo momento rodando relatórios, análises, e todo esse tipo de carga em uma nuvem pública gera custo. Não, o custo da nuvem é muito cara porque é muito dado, é muito processamento. O processamento na nuvem pública é cara, né? Num AWS, numa Azure, por exemplo, né? Ou num bare metal da própria IBM, né? Que é uma nuvem das mais enterprise que a gente possa estar citando. O problema todo é que, além de tudo, tem a questão do sigilo, do LGPD e tudo mais, porque são dados de contribuintes do Estado. Sensíveis, né? São dados muito sensíveis. E eu te fiz essa pergunta porque, assim, o Cloudera custou 70% do valor lá. Cloudera e as soluções basadas em software, 70%, digamos assim, da solução. O edital é público, todo mundo pode entrar lá e ver, né? Não lembro agora os valores, mas deve ter passado de 20 milhões, acho que a compra total, né? Foi nessa faixa. A infra, aí é isso que eu ia dizer. O que adianta hoje, e é
uma analogia, né? O Cloudera é o cérebro, né? Sim. Se o cérebro tiver hoje, nosso cérebro tiver num corpo doente, como que ele vai trabalhar? Ele pode ser o melhor cérebro do mundo, mas ele não vai entregar performance, não vai entregar resultados rápidos, não vai entregar resultados sadios. Exato. Por isso que eu sempre falo assim, cara, quando a gente não dá a devida relevância para a infraestrutura, talvez ia ter mais custos com o software, ia ter menos performance daquele cérebro do Cloudera processando, do Big Data fazendo esse processamento, e o resultado não seria o que a gente pode falar um pouco agora. Qual que é o objetivo dessa solução de fato? Bom, o objetivo dessa solução, ela é acelerar o trabalho que uma pessoa conseguiria fazer, um auditor fiscal conseguiria fazer. Uhum. Imagino que o trabalho de um auditor fiscal, não conheço a fundo o trabalho deles, mas eu imagino que é identificar, auditar irregularidades fiscais do Estado, né? Notas fiscais ou, enfim, contribuições. Um auditor fiscal tem um relatório que até o próprio cliente me passou, teve acesso, ele consegue fazer em média, em termos líquido, né, de valores, recuperar em média 100 mil reais por mês, se eu não me engano, algum número próximo a isso, né? Automatizando isso, tornando isso uma ferramenta de tecnologia para fazer esse trabalho por ele, acelerando dessa forma, nos primeiros meses de trabalho, a ferramenta, né, com todo o apoio técnico que ela precisa, com todos os técnicos envolvidos e todas as análises, teve um relatório de recuperação de 600 milhões no Estado, né? Então, seria necessário o trabalho de milhares de auditores fiscais, muito mais tempo de trabalho para conseguir chegar num resultado nem próximo a isso, né? Então, basicamente, esse projeto é acelerar o trabalho da munição para o auditor fiscal. Ele não veio para substituir o trabalho do auditor, né? Porque quem vai treinar essa ferramenta é quem tem um conhecimento das Sim. leis, das normas. Então, o auditor ele vai ser um braço, né? E assim, engana-se quem imagina que a IA, a inteligência artificial, vai substituir o ser humano. Não, de Ele forma vai alguma. mudar a maneira como o ser humano trabalha e vai potencializar o ser humano, o trabalho que nós fizemos. Esta é a inferência, né? É a mudança, o paradigma que a gente precisa quebrar, né? Porque eu já escutei muita coisa sobre IA, sabe, Ed? Também. O cara vai criar um cérebro. Que no dia vai ter no meu lugar vai ter um clone meu falando. Ok. Mas quem que criou aquilo? Como que foi desenvolvido aquilo? Do que ele aprendeu? Aí vai chegar um momento em que ele sabe tudo que eu sei e até hoje a gente pode tentar dar a melhor inteligência possível, mas é um potencializador. E isso é um puta de um exemplo. Cara, tu falou em 680 milhões, é isso? 600 milhões foi. 600 Depois milhões eu posso na buscar POC ou já agora? No ambiente que já estava rodando na POC. No que estava rodando. O de agora, o resultado vai sair daqui a 6 meses, porque é todo um processo, não é simplesmente rodar, encontrar o problema e sair cobrando, né, as empresas. Tem todo um processo de E a né? ferramenta, como tu falou, né? Ela não tem o objetivo de cobrar ninguém. Ela tem a Não. ferramenta, o motivo é auditar e entregar na mão do auditor o resultado. Aí quem vai auditar isso aí, quem vai assinar, eu creio que seja uma pessoa aí, um auditor. Relatórios. A ferramenta vai municiar todos os auditores com informações, né? Então, basicamente é isso. É interessante tu comentar, né, que a inteligência ela quer copiar o cérebro humano porque dentro desse projeto tem uma rede neural, né? Tem um cérebro neural, né, trabalhando, inclusive algumas nomenclaturas que são usadas na documentação são neurônios, né? Sim. A informação passa por neurônios artificiais dentro da solução para processar. Então, olha que interessante, não quer dizer que a IA ela está querendo substituir, ela está copiando aquilo que funciona muito bem. O nosso cérebro é a maior potência, né? Exatamente. De inteligência, então... É a única coisa orgânica que pode aprender mais, né? Exato. E se nós não aprender mais, ela não vai aprender mais. Porque ela precisa copiar. Claro que ela tem um poder computacional. A minha inteligência, a tua, mais a inteligência do Nando que está aqui com a gente, que é o nosso caçulinha aqui hoje, ou como é que é? Do cara, tudo isso aí tu pode multiplicar, mas são conhecimentos, né, cara? São conhecimentos, exatamente. De pessoas, do ser humano. É um trabalho híbrido, Por né? isso que as pessoas, elas estão em primeiro lugar. Não podia bater na mesa, né? As pessoas estão em primeiro lugar sempre. É a gente que faz esse mundo girar. E é a gente que é responsável por fazer ele talvez não girar tão bem, né? Perfeito. Esse projeto, ele não se estende só para uma Secretaria de Fazenda, né? O mecanismo que ele usa, ele pode ser usado num hospital, em construção civil, pode ser usado numa polícia militar, numa polícia federal, para uma prefeitura.
Qual que é a perspectiva, Edvan? E já tem uma ideia assim do que daqui a 6 meses, mais ou menos, quanto ele vai chegar? Porque eu quero fazer uma analogia agora, e Uhum. vamos entrar nesse assunto que você está falando é fantástico, sabe? Aonde além disso pode ir, e, e acho que tem muita coisa legal que dá para fazer, né? Mas tu tem uma noção assim? Já Sim, te comentaram algo tem, nessa? tem uma meta, né? A expectativa deles, com base nos relatórios e nas previsões, é daqui a 6 meses chegar em 1 bilhão de arrecadação. Então, se esse projeto custou, e é por isso que eu falo que a inteligência artificial, a IA, Big Data, Machine Learning, a gente não olha exatamente o custo que ela tem, mas o resultado que ela traz. Na Exato. verdade, a TI é um resultado que ela traz. Quando a gente monta um data center numa empresa, quando a gente atualiza uma base de tecnologia dentro de um município, de um órgão estadual, federal, tem um custo para a população naquele momento, mas tem todo um resultado que vai trazer a longo prazo, normalmente 5 anos, que depois tem upgrades para ser feitos, É. né? Mas, cara, estamos falando de 3% do que vai arrecadar no primeiro ano que ele está implementado, o Exato. custo que teve isso. Exato. O Cefaz ele é um caso interessante de alinhamento entre a área de tecnologia e o negócio, né? Exatamente. E é um pouco raro encontrar isso hoje, né? As conversas com as áreas de negócio acabam sempre, ou com a área de tecnologia, sempre esbarra em necessidades da área de negócio. Uhum. Acaba que não tem um alinhamento em todas as empresas. Eu falo isso pelo governo ou por empresas privadas, né? Empresas privadas de maior porte, sim, têm uma afinidade maior com a área de tecnologia, entendem que elas são um investimento necessário, né? Uhum. Não são custos, né? Que vão trazer só o benefício de manter tudo funcionando. Não, vão alavancar o negócio, vão trazer retorno, vão fazer a empresa crescer. No governo é um pouco difícil encontrar isso, porque o governo sofre muito com cortes de investimento. Então, quando tem um corte de investimento, a primeira área afetada normalmente é a tecnologia, porque aquilo ainda está funcionando, vai perdurar o servidor que ele está com Sim. 5 anos, talvez ele dure o sexto, o sétimo, o oitavo ano. A solução de backup, que ela está desatualizada, mas ainda está funcionando, ela vai durar mais um ano, vai durar talvez mais 2 anos. E a gente começa a criar vários riscos, né? E quando a gente fala na solução de segurança de dados, né, do backup, por exemplo, é, é muito crítico quando tem uma invasão num órgão público que perde dados, mas numa empresa, a empresa para e não fatura e não paga a conta. Exato. Porque esse é um fato, né? Hoje a gente tem proteção de dados para quê? Não é porque pegou fogo o ambiente, a gente pode ter 2 data centers, pode ter uma cópia em qualquer lugar e volta. O problema é que hoje existe a invasão do dado por ladrões digitais. É, se olhar as estatísticas, desastres naturais ou um próprio incêndio Tirando, involuntário, né, o nosso último caso aqui no Sul, né, que foi é, algo, infelizmente, que aconteceu. Pode ter esse, acontecido alguns desastres mas naturais. são muito raros de acontecer, né? A preocupação hoje dos administradores dos ambientes de proteção de dados está, de fato, em serem atacados, né? Ter algum Uhum. comprometimento do acesso às informações. Um ataque de ransomware, por exemplo, ele criptografa as informações de modo que a única maneira de reaver os dados é com uma chave de decriptografia. E você só consegue isso pagando um resgate, né? Por criptomoeda, é impossível de rastrear. Então Sim. é uma rede criminosa, né? Esse tipo de ataque, inclusive, ele é vendido, né? Você pode comprar um ataque de ransomware hoje contra uma Uhum. empresa na dark web da vida. E a preocupação nesses ambientes que estão com um legado mais defasado é justamente por causa disso. Ao passo que uma infraestrutura não é atualizada, ela não tem suporte, não tem contrato de manutenção, ela não recebe atualizações de segurança. O sistema Sim. operacional não atualiza, o sistema de virtualização não atualiza e vai abrindo brechas, né? Portas e janelas para o atacante. E normalmente a invasão em si ela não acontece exatamente no data center, geralmente é no usuário, né? Que é a porta mais fácil de ser invadida. São vários os vetores de ataque, né? Desde o usuário, então o usuário comum, ele tem a credencial comprometida, aí com essa credencial o hacker ele consegue escalar para uma segunda, uma terceira credencial até chegar a nível administrador. Legal. Estando dentro do ambiente, ele não, é raro acontecer, mas ele não escancara o ataque naquele primeiro momento. Ele fica maturando o ataque por 3, 6, 9 meses, até um ano, muitas vezes para comprometer a Vai infraestrutura de... criptografando todos os dados, né? Isso, vai criptografar a Olhar o estrutura de dado produção. importante. Isso.
Ele vai tentar acessar o backup, né? Ele vai querer criptografar ou comprometer o backup também. E não é só por phishing que isso acontece, né? Também acontece pelo suborno interno, né? Engenharia social. Uhum. Então, fulano conhece ciclano, que conhece algum problema da vida dele, suborna o cara, chantageia ele, consegue algum acesso, né? Então, dados, gente, é importante pensar. Porque uma vez que a gente perde eles, é que a gente vai saber o quanto dói. É o que a gente vê, né? Qual o valor do dado? Qual é o valor do dado? Só quando perde ele. Mas a minha empresa é pequena, eu digito todas as notas de novo. Faz isso. Exato. Se emite 10 notas por dia e tua vida inteira foi perdida lá, talvez você vai perder toda a cobrança. Então tem que fazer avaliações. É claro que cada caso tem sua análise, sua criticidade, e a gente tem esses dados, né? Mas, Edvan, cara, eu tenho muito orgulho desse projeto que a gente fez do Cefaz, velho. Eu também. A gente fez vários legais, né? Podia falar agora aqui, por exemplo, a mesma entrega que a gente fez do ECS no TJ de Goiás. No TJ de Goiás, né? Mas aí a gente passar o dia contando história aqui, tanto projeto bacana que a gente vendeu. Mas a gente tocasse num assunto antes que pode ser usado para várias áreas. Eu fico pensando o seguinte, eu não sei quanto você faz no Brasil tem esse tipo de inteligência, eu acho que isso é uma coisa que... É uma porcentagem pequena, Igor. Uhum. Dos 20 e poucos, quase 30, né, por estado que nós temos aí, eu acredito que 5, 6 estão com uma estrutura mais madura. Iniciativas, eu acredito que todos têm. Uhum. Todos têm algum nível de iniciativa para automatizar esse processo, para melhorar esse processo. A questão é, eu acredito que a grande maioria ainda não fez o investimento necessário, talvez não conheça como fazer, talvez não esteja preparado. Né? Mas aí é o convite, né? Quem está ouvindo a gente, ou quem não tem isso, ou que tem essa ideia, ou que tem dúvidas, a gente não cobra nada para fazer consultoria, ou para comentar o que a gente fez. Né? É um prazer. Entre em contato com o Edvan, entre em contato com a gente na empresa. Cara, vai ser o maior prazer do mundo a gente falar um pouco sobre isso e mudar a vida das pessoas também daquela localidade, daquele estado que está com necessidade. Isso. E vou te dizer mais, todo mundo está louco atrás de arrecadação, né? Tá. Aumentando imposto, criando dificuldade para a população, tornando o pobre mais pobre, tornando dificuldade para a vida das pessoas. E quanto menos conhecimento as pessoas têm, mais elas acabam caindo no conto na falácia, né? Na vida fácil. E a gente está aqui para dizer o seguinte, se tem a lei, tem o imposto, cobra certo de quem não está pagando. Exato. Primeiro, antes de botar um pouco mais de carga no cara honesto, na empresa que está produzindo, vai cobrar daquele cara que está sendo, né? Que está fazendo errado. Falando que quer um país melhor e faz a coisa errada na própria casa. Esse projeto, ele acabou ajudando a Perfil também, que é uma empresa séria e faz o certo sempre, né? Então, com certeza a Perfil não vai estar na lista lá dos CNPJs que estão sendo... Quando eu lembro que eu comentei contigo, cara, agora a gente vai ter a prova dos 9, né? Se a gente está com a nossa lei atualizada. Porque, cara, eu acho um absurdo, sabe, Edvan? A gente, às vezes, está na roda de amigos falando, cara, e os caras dizem assim, porra, mas esse Brasil não vai para frente, porque não sei o quê. Aí tu olha para um, para outro, o cara conta como faz para sonegar, conta como faz para pagar menos imposto. Para dar o jeitinho, né? Conta aquela vantagenzinha. Cara, a vida não é assim. Ou a gente tem um país de verdade fazendo certo, ou a gente vai ser um país do migué. Exato. Né? O país do conta que faz de conta. E por isso que eu falo isso, cara. Eu acho que aí tem um espaço do governo de, inclusive, distensionar esse custo tão alto de ICMS, porque Santa Catarina é o ICMS mais barato do Brasil hoje, é 17% do ICMS deles, tem muita coisa com base de cálculo reduzida lá. A gente não tem isso no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, inclusive, está toda hora batendo papo aí para aumentar para 19,5%. Paraná é um estado que cobra 19,5% e não tem mais tanta base reduzida. São Paulo ainda, apesar do ICMS lá, se não me engano, ser 18%, tem base reduzida quase toda a cadeia de informática. O Espírito Santo é um exemplo para o Brasil, eu nem sei quem que toca lá aquele estado, né? Mas é um exemplo para o Brasil de um estado que estava aniquilado em 2016, com todas as instituições em crise, e hoje é o estado mais rico do Brasil, com o Compete, que é uma alíquota presumida de impostos, né, cara? Então é um pouco de inteligência que o Estado precisa ter aí para
para entregar para a população um pouco mais de conforto, um pouco mais de alívio financeiro, né? Fiscal. Sim, com certeza. Óbvio que quando eu falo de Espírito Santo tem outras vantagens, porque lá entra com 7, sai com 12, presumindo faz todo sentido. Essa guerra fiscal é um inferno para o Brasil, né? Mas a gente está aqui, cara, para achar soluções dentro da lei, dentro daquilo que é permissível para o Estado, para o Cefaz ser mais performático. Exato. E eu adoraria ver o seguinte, uma sobra de impostos e o Estado de Santa Catarina reduzindo ainda mais o imposto para mostrar para todo o Brasil que os catarinas são bom mesmo no que fazem. Como se faz, né? Né? Não, com certeza. É isso. Você tinha comentado, Igor, como que a gente poderia levar esse tipo de projeto para outros órgãos, né? Uhum. Talvez quem esteja ouvindo, né, a nossa conversa vai pensar, não, mas isso é para quem tem um investimento muito alto, tá com uma estrutura muito grande, tá querendo investir muito pesado nisso. Não é assim que funciona. Todo projeto ele é escalável. Exatamente. Né? Ele é modular. Então, se você tem uma estrutura que tem potencial para extrair informações, né, desses dados aí que estão um pouco perdidos, basicamente a gente transforma dados de diversos locais em informações valiosas. Né? Então, se a tua empresa, se o teu órgão tem algum projeto que precisa colocar uma pitada de inteligência em cima e você não sabe como desenhar, a Perfil consegue fazer isso para você. No caso da Secretaria de Fazenda, foram vários servidores, sistemas de armazenamento, mas... É uma estrutura, né? É uma estrutura específica para um estado inteiro rodando nisso, né? E é uma estrutura que, pelo menos daqui a 5, 7 anos, ainda vai estar rodando e trazendo retorno do investimento, né? Então, para uma prefeitura que tem uma secretaria menor, né? Para um município que tem uma estrutura um pouco menor, para uma polícia militar, uma polícia civil, para a polícia federal, enfim, ou algum hospital que quer algum nível de análise de dados, que é algum nível de inteligência, nós conseguimos desenhar isso com base na necessidade. Não tem uma receita genérica para todos, não tem um pacote fechado para todos. É avaliar cada necessidade. É extremamente personalizado para cada caso, né? Extremamente para cada caso e a gente avalia problema a problema. Uhum. A gente consegue resolver problema a problema. Não abraçando todos, fazendo um trabalho muito consultivo, vendo quais os resultados são esperados e com base em todo o nosso conhecimento, experiência e cercado de todos os melhores fabricantes do mundo, a gente consegue entregar cada projeto no fit, né? Naquele tamanho exato. Até porque isso é interessante comentar com o público que nos ouve, né? A gente não está preocupado em ganhar todo o dinheiro no primeiro momento, porque a gente sabe que TI é uma metamorfose, né? Hoje é um pedacinho, amanhã é outro, daqui a pouco é obsoleto, a gente vai vender de novo. Então, o nosso objetivo como empresa não é entrar lá e vender, é continuidade, é parceria, é conhecer o ambiente, é ser parceiro para que as coisas aconteçam dentro da normalidade, do tempo certo. E aí eu entendo que esse projeto, por exemplo, que a gente está falando aqui de ICMS para o estado de Santa Catarina, né, que é onde é a maior abordagem. Pode ser que eles consigam mais cedo ou mais tarde fazer análise de TCMD, né, enfim, que agora está super em alta essa história toda de aumento, imposto de sucessão e tudo mais. Mas um município é o ISS, né? O que roda muito no município que a gente sabe, né, cara? O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, precisa avaliar a estrutura, mas talvez um município, um servidor com uma GPU simples resolva tudo isso, né? Talvez, com certeza. Então, não necessariamente a gente está falando aqui de soluções de 10 milhões de reais. Esse tipo de projeto, Igor, normalmente ele nasce com um ambiente de teste. Um piloto, né? Um piloto. Então, a prefeitura que ela não sabe exatamente qual estrutura é necessária, obviamente a gente consegue fazer um dimensionamento e chegar com uma curiosidade muito próxima daquilo que ela precisa. Mas se ela quiser testar, a gente consegue fazer provas de conceito, consegue trazer isso ao mundo real. Né? Eu acredito que o próprio Cefaz poderia contar um pouco, né? Mostrar. Não, sem dúvida. Acho que isso aí é um case, é público, né? Um case que faz bem a todo mundo, né? Sem dúvida. E o Cefaz, ele tem uma grande vantagem, Igor, que a equipe responsável desse projeto são muito técnicos. Eles sabem o que estão fazendo. Sabem o que precisa. Obrigado, Nando. Foi fantástico trabalhar o projeto com eles, porque não foi um cliente que terceirizou toda a responsabilidade. Sim. Não, e eu acho que nem é uma solução que pode ter essa terceirização. O cliente tem que entender o que ele está fazendo, né? O órgão. Mas, assim, o município normalmente não tem essa estrutura, ou é uma estrutura menor, né? Então, eu quero dizer que a gente pode também apoiar em todos os ambientes, tanto na entrega, quanto na implementação, quanto no pós. Exato. A gente falou muito do Cloudera, e eu não sei se para
todo mundo vai ter dinheiro de comprar um Cloudera, mas Ou a necessidade específica. talvez não seja necessidade. Então, só para nós desmistificar isso, né? Sim. Cada caso que a gente vai analisar, ele é analisado personalizado. Aqui é como montar uma Ferrari à mão, Exato. entendeu? Aquele detalhe é um ser humano que está botando na mão, não é a linha de produção. Então, por isso que é legal de falar isso. E hoje, com esse boom da inteligência artificial, muito motivado pelo ChatGPT, porque IA é antiga pra caramba, né? E tanto que o Cloudera tá aí já há muito mais tempo. É Hadoop que faz isso, né? Que é o Machine Learning. E, porra, isso aí quantos anos faz que a gente fala assim, desse assunto do cliente, cara? Eu fui no fórum da Dell, se eu não me estou enganado, em 2012 ou 2013. Pois é. Eu acho que foi nessa época, mais ou menos. E ia ter um convidado especial, né? O criador do Hadoop. Doug Cutting, acho que é o nome dele. Uhum. E aí, eu cheguei um pouco atrasado no evento e eu vi que tinha sobrado umas cadeiras na parte da frente, né? Falei, ótimo, dei sorte, né? Na frente do palco, sentei na cadeira, né? Só que numa área reservada, né, para os convidados. E eu vi que sentou um cara do meu lado gigantesco, assim, 2 metros de altura. E eu percebi que ele era gringo, né? Americano. Aí, daqui a pouco aparece no telão assim, agora com vocês, o criador do Hadoop, Doug Cutting. O cara do meu lado levanta assim e vai pro palco lá. Era um jogador de basquete, na verdade. Era gigantesco, né? Aí ele explicou, né? O Hadoop, como é que ele surgiu, né? O Hadoop ele é um projeto muito mais antigo, né? Antes dos anos 2000. E aí tinha um mecanismo do próprio Google, depois mais para frente, 2004, 2005, que já usava uma técnica de MapReduce, né? Que era basicamente conseguir buscar informações através da pesquisa para ter um retorno muito rápido, né? E aí esse cara, junto com outro engenheiro de dados lá, criou uma outra ferramenta, não tinha esse nome antes, né? E aí o Yahoo foi lá e comprou essa ferramenta, ou fechou uma parceria com eles também, porque estava nesse boom aí de processamento paralelo e tudo mais. E aí num dia, na casa dele, ele viu um bichinho, né? Um elefantinho amarelo que o filho dele tinha, e o filho dele chamava de Hadoop esse elefante. Aí ele falou, então essa ferramenta agora vai se chamar Hadoop. E aí foi um boom, né? Explodiu a ferramenta. Eu acho que Hadoop é usado, inclusive, pelo Google para poder te entregar, né? A técnica é a mesma. Eu não tenho certeza se é o Hadoop, mas a forma de processamento, enfim... Ele é um protocolo? O HDFS ele é um protocolo, né? Protocolo Hadoop. É uma forma de distribuição, né, dos dados de forma paralela. Tem o Spark agora, o Apache Spark, ele acaba sendo um turbo, né? Acaba sendo um Hadoop melhorado, né? O Hadoop, é um mamute. O Hadoop, ressuscitou mamute. Ele quebra em blocos, né? Os dados quando chegam, blocos de 8 KB, né? Dentro da infraestrutura. O Spark, ele consegue criar containers das informações. Que legal. Então ele é mais escalável, ele escala a bilhões de containers dentro da estrutura e ele fica mais fácil de você filtrar o que você quer. Quando você quebra em blocos as informações, são parâmetros diferentes do que containers, que levam milhares de informações dentro de um container. Então o Spark, ele trabalha em paralelo com ele, mas... E o Spark é uma ferramenta só da Hadoop ou isso é uma ferramenta... Da Cloudera. Da Cloudera, ou ele é uma ferramenta de mercado? Até onde o meu pouco conhecimento vai, eu acredito que seja só da Cloudera. Por que eu te falo isso? Porque eu ia comentar antes, a gente tem, mas hoje com esse boom da inteligência artificial, existem já muitas empresas baseadas em dados, né? Então, que para cada caso tem que ser estudado. Às vezes a gente vai levar uma solução... e que a gente nem vende, mas lá foi Cloudera para outra solução de um outro cliente, de uma secretaria de administração ou enfim, de finanças. Eu não sei qual que é, que cada município tem um nome, né? Sim. Normalmente ali vai ser de planejamento, não sei, vai ser usada uma outra ferramenta mais adequada para eles, né? Ou se já tem alguma ferramenta e precisa só de uma estrutura mais moderna. Vai poder fazer uma análise do INSS no município, pode fazer uma análise do IPTU, né? Eu sei que a município que a gente mora, que é Farroupilha, por exemplo, eles adquiriram no mandato do prefeito anterior um software muito interessante. Na época, acho que eu me lembro da licitação, foi em torno de uns 4, 5 milhões, não lembro direito o que foi. Exatamente para poder reanalisar os IPTUs da cidade, que estavam defasados e tal, né? E agora foi colocado inteligência nessa ferramenta. Então hoje, por exemplo, se eu quero ver onde é que está um lote no município de Farroupilha, eu entro lá no Geo alguma coisa, não lembro agora como é que o município tem, mas é no site.
eu consigo ver onde é que está a minha área, com imagem, com, né, como é que está o asfalto na frente. Foi demais. Então tu entende isso aí, pô, daqui a pouco é um passo para ter tudo isso implementado, inclusive para validar se o, o custo, o imposto de transição, que é o ITR, né, está sendo cobrado de forma correta, a validação, se o custo daquela região está adequado ao que está sendo emitido numa escritura, numa transferência, porque sabe que tem muita coisa aí que às vezes tem mais ou menos, né? Então, cara, é uma coisa bem bacana. Acaba que todo investimento do governo, seja federal, municipal, estadual, ele não é por embelezamento próprio, ele é para serviço social, né? Então, se a prefeitura investiu em um software, em uma estrutura nova, em uma cidade digital, câmeras de vídeo monitoramento, tem um propósito social, né? A câmera, ela vai trazer segurança, ela vai trazer informações sobre áreas de risco, alguma coisa nesse sentido, né? E isso tem tudo a ver com o que a gente oferece também. Porque nesse projeto que nós comentamos agora, ok, as GPUs lá, o sistema de inteligência, ele era focado na análise de dados para uma cidade, para uma prefeitura, para um município. Essa mesma GPU ou um modelo específico para tratativa de imagens pode ser usada para identificar áreas de risco, ou um assaltante, ou uma lâmpada de um poste queimado, ou um acidente com vítima fatal, ou com uma pessoa que precisa de socorro, né? Eu nunca vi tanto, Edvan, nessa última campanha eleitoral, a propaganda ChatGPT, né? Que massa isso, porque a gente vê que a IA está muito envolvida em tudo. Então muita gente falou, nós vamos aqui com inteligência artificial fazer e vai acontecer. Eu quero dizer para vocês, todos os prefeitos que usaram essa máxima, que a gente está preparado para te ajudar. De fato. Porque quando a gente fala de cidade inteligente, a gente não está falando de uma internet para todos ou de algum acesso digital. De câmera. Ou de alguém cuidando das câmeras. A gente tem IAs preparadas, a gente pode automatizar com o IoT, através da inteligência artificial. Isso que eu estava falando, Edvan. Por exemplo, assim, já tem câmeras... Farroupilha tem 110 câmeras. Eu não sei qual é o custo daquilo. Me lembro que na época, em algum momento, eu vi em alguma licitação 110 mil reais para botar uma câmera. Eu posso dizer que não precisa de 10 mil para fazer isso hoje, 20 mil, porque o contrato, eu acho que ele é alugado, né? Mas hoje uma câmera pode ser da Axis, pode ser Hikvision, tem várias marcas, tem um monte de câmera hoje chinesa, tem câmeras nacionais. Ela tem que ter uma qualidade mínima, uma visão noturna, né? E uma conexão por fibra ótica, que precisa de qualidade. Essa câmera pode monitorar a segurança da cidade, pode monitorar se o poste está com a luz queimada, pode monitorar se tem um buraco na estrada, no asfalto. Fluxo de trânsito de carros, né? O fluxo da sinaleira está dando o conflito que Farroupilha, né, tem passado por em algumas situações em adequações. Se tem engarrafamento, para acionar a guarda municipal ou a brigada militar para redirecionar um trânsito. Se tem um cidadão... Reconhecimento facial, né, de algum criminoso também. Reconhecimento facial para entender se está algum criminoso ou alguém procurado ou alguma coisa. A placa de veículo, né? Uma criança desaparecida? Não, olha só, que motivo social bacana que a gente pode ter por trás de toda essa imagem. Tudo isso que tu comentou através de uma câmera simples com uma IA. Através das câmeras que já existem. Assim... Dentro do que já existe, pode fazer muita coisa. Por exemplo, assim, hoje, como é que funciona na maioria que a gente vê, né? A maioria que a gente vê hoje, a gente tem lá né, eu tô falando que eu não tenho muito conhecimento, precisa entender cada caso. Na maioria das câmeras vai funcionar, talvez algumas não, né? Porque é muito subjetivo falar que todas vão funcionar, né? Sim. Tem que entender. Mas, assim, hoje tem uma pessoa, eu acho que Farroupilha deve ser um centro que controla isso, não sei como é que outras cidades, mas tem alguém olhando. Opa, aqui deu alguma coisa de suspeito num lado. Ele não consegue mais outro monitor. A IA consegue ver todos ao mesmo tempo, né? Sim, sim. E só mostrar a imagem que tá chamando a atenção, né? Porque queimou uma lâmpada, não precisa acionar o guarda que está lá cuidando daquilo ou o responsável pela segurança. Vai mandar um e-mail pro cara de obras e vai trocar no poste tal. O poste 214 pifou a lâmpada ontem à noite. Vai amanhã, né? Não precisa ir na hora, né? Eu uso como exemplo eu mesmo, né? Que estou dirigindo, encontro um buraco, eu só me preocupo em desviar dele, não avisar que tem um buraco na estrada, né? Mas isso é normal, né? A gente está com a nossa cabeça em outra vibe, né? Porque isso não é nossa responsabilidade. Exato. Porque tu pagou o teu imposto para aquilo estar resolvido.
Exato. Citando o estado de Santa Catarina de novo, ele parece um exemplo para muitas ações, né? Ele até é usado como modelo da polícia, acho que da polícia militar deles lá. Uhum. Eles já têm um sistema muito bem estruturado de mapeamento de placas, né? Placas e radares, né? Que se reportam a uma central deles. Então, a partir do momento que um carro entra em Santa Catarina e vai passando pelas rodovias e estradas, cada câmera que tem espalhada por essa rodovia está tirando fotos das placas, está identificando a velocidade, qual o trajeto. Então, se é um carro que foi roubado, foi furtado em outra cidade, outro estado, se entrar em Santa Catarina vai saber qual o mapa, qual o roteiro que ele fez. Como que nós vamos melhorar o problema da segurança pública no Brasil? Inibindo ela, né? Inteligência artificial resolve isso. Ajuda muito. Ajuda. Não vai resolver porque tem que ter a vontade das pessoas, né? Então, cara, eu acho que é tecnologia que vai tornar a vida mais simples. E tu falaste muito bem antes, né? E eu vejo isso, a gente tem entrado muito em empresas agora também para falar. No governo isso tem uma boa percepção, tem um bom time de TI na sua maioria dos órgãos, tem uma conexão com as áreas de negócio. E o grande problema é que a TI, ela não dá voto que nem dá um asfalto. É verdade. Entendeu? Esse é um grande problema da TI. E aí, às vezes, os projetos eles acabam, nesse período que a gente passou de eleição, parando, travando, para focar em obras que trazem o voto. São visíveis, né? Ok, tudo bem. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que embora tenha essas obras que vão gerar o voto, existe o outro lado que o cidadão não enxerga. Por exemplo, o nosso município, usando como exemplo, e a gente usa aqui empresas públicas porque elas são permissíveis de ser faladas, né? Não preciso pedir uma licença, afinal de contas são públicas, né? Mas Farroupilha, na época que o Rafael Collada foi secretário da administração, hoje é o advogado nosso da empresa, né? Ele é meu amigo há muito tempo, ele me ligou, disse, Igor, eu queria implementar para automatizar aqui, para a pessoa não ter que vir aqui, protocolo eletrônico e tudo mais, né? Será que vão olhar aqui para um... como é que é o nome daqueles negócios de assinatura digital que tem? SetSign, DocSign. DocSign, Sim, DocSign. sim. Vamos dar uma olhadinha, tá? Eu disse, cara, olha só, eu acho que tu devia olhar pro SEI, que tem no TRF4, é grátis, se tu pedir uma autorização, eu acredito que eles vão te dar, porque é público, foi criado com o dinheiro nosso, por imposto. Farroupilha tem um SEI rodando, não gasta R$1. É tudo digital, cara. Tem muita coisa que tá pronta já e... A geolocalização é digital, eu entro no site e vejo, mas assim, eu vou lá, dou os protocolos de uma obra, o meu arquiteto, o engenheiro faz tudo, eu não preciso ir para a prefeitura, eu nunca mais fui na prefeitura. E isso é um ponto que eu até esses dias estava criticando lá, né? Cadê o IPTU digital? Eu não quero carnê, vai vir lá um monte de papel encher meu saco em casa. Exato. O papel enfim, isso aqui é muito relevante, é irrelevante talvez, né? Mas, por exemplo, assim, um carnê, eu não sei quantas árvores eu derrubo para fazer aquilo, né? E não é só isso, é o custo que eu tenho para entregar isso nas casas. Eu entro lá no meu site, eu sei também, obviamente, né? Vamos ser muito honesto aqui. Para nós, a tecnologia é muito fácil de usar, né? Eu entro no site e tal. Então, ok, eu acho que tem que ter um atendimento presencial, não estou falando que tem que substituir. Tem que mandar. Mas, talvez, para mim, eu possa ir lá e dizer, eu não quero mais o papel, que nem o banco faz, né? E eu imprimo ele na minha casa, ou eu pago ele direto. Tem as duas opções, né? E aí tu pode ir com o tempo diminuindo o papel. Então tu vê que são pequenas coisas. E aí nós falando da segurança pública, né? Agora nós estamos indo para os finalmente, debatendo assuntos além da solução, e acho que esse é o objetivo mesmo, né, Nando? Também a gente criar conteúdo. Cara, eu não vejo alternativa, Edio. E por isso que eu acho que a gente está no melhor momento da história da tecnologia para coibir toda essa zona que é o Brasil e essa insegurança que tem. Primeiro tem que ter vontade política. E quando a gente vê, por exemplo, em Goiás, um cara que está lá fazer a diferença, quer dizer que é vontade política. Esse assunto da segurança pública, ela é uma discussão que vai ter que ser feita em alto nível, né? Em Brasília. Sempre tem um comparativo com a China, né? Quando a gente fala de segurança e fala de câmeras que identificam rostos e padrões de comportamento e tudo mais, a gente está num limiar de violar os direitos de imagem ou os direitos civis das pessoas, né? E a China, ela superou isso e hoje ela é
país mais seguro do mundo, ou um dos mais seguros do mundo, justamente por causa disso. O cidadão que comete um delito, 5 minutos depois ele está preso, né? Não tem Aí, ó. como fugir Uhum. do monitoramento que é muito eficiente. Aqui no Brasil, se nós trouxermos essa abordagem de forma tão abrupta, falando, não, agora em cada esquina vai ter uma câmera, você vai ser filmado, a gente vai entrar numa discussão que eu não sei se a gente está preparado Não tá, né? ainda para ter. Mas é político, né? Agora, quando a gente fala de segurança pública, a gente tem que levar em consideração o seguinte, ok, eu não posso filmar o rosto. Existem maneiras hoje de não aparecer na câmera, Sim, né? tem um blur, né? Acho que a gente tem todas as ferramentas, tem o conhecimento. O Brasil ele deixou de ser aquele país que antes só consumia tecnologia, ele começou a exportar também tecnologia. O Brasil não está atrás na IA. Pelo contrário, tem universidades, tem iniciativas, tem empresas que estão investindo e sendo pioneiras em algumas ações. Eu acho que a gente tem tudo, tem a faca e o queijo na mão, né? Falta uma forcinha também lá de cima, né? E aí eu vou te contar o terceiro valor da empresa. A gente já fala sobre muito isso, né? Eu queria comentar com o público que poderá nos assistir, né? Espero que gostem desse material. Se tiver uma repercussão bacana, né? Nando, a gente pode fazer mais vezes, mais ações. A ideia aqui não é dar aula de tecnologia, porque tem muito técnico, é mais para falar um pouquinho do que a gente faz no nosso dia a dia. E é exatamente isso. Um dos nossos valores é sonhar grande. Quando eu falo sonhar grande, é o que a gente fomenta. Sonhar grande e planejamento, né? Um dos nossos objetivos como empresa é exatamente prestar esse serviço para a comunidade. É claro que a gente é uma empresa de lucro, né? A gente ganha comissão, a gente precisa viver. Pô, eu tenho que sustentar as famílias que estão lá dentro da Perfil, e que legal que a gente consegue fazer isso, né? A gente tem muita responsabilidade quanto a isso, mas assim, cara, o nosso objetivo é exatamente transformar, aquilo que a gente falou, transformar a vida das pessoas através da tecnologia, é poder levar, de alguma maneira, o nosso conhecimento para dentro dessas cidades, desses órgãos públicos, do Estado Federal, enfim, através da tecnologia facilitar isso, Ed. Cara, isso é um sonho fantástico que a gente tem e que a gente pode pôr em prática um planejamento muito importante, né? Porque eu acredito que com toda essa tecnologia que tem disponível, se ela for bem utilizada, a gente consegue ter muitos problemas sociais que a gente tem hoje solucionados. Não vai se criar uma moeda aqui, né? Porque daí a riqueza do Brasil vai depender de cada um que tiver seu trabalho e a prosperidade do país. Mas a segurança, a saúde, e a educação, que é outra coisa que a gente só vai ter respeito e um país se desenvolvendo de fato quando a gente tiver uma educação de qualidade, com tecnologia, com IA, a gente consegue. Com certeza. A gente consegue levar... eu tenho 2 filhos, 18 e 12. No começo, principalmente do Gabriel, né? Trabalha com a gente lá hoje. Quando eu via ele muito no YouTube, e criticava, cara, sai do telefone, meu. Vai jogar futebol na rua. Vai jogar taco. Vocês são da época do taco? São. O pau quebrava, né? Sim. Quando dava uma tacada na bolinha do cara, acertava o louco de trás e derrubava de costa, né? Mas, enfim, né? Só que é outra geração. Hoje, muita coisa que ele sabe, cara, foi o YouTube que ensinou pra ele. Foi a tecnologia, cara. Eu também. O inglês, o conhecimento de história, quando tu vai conversar alguma coisa, se tu tiver a oportunidade, pede pra ele sobre história pro Gabi, ele dá uma aula, ele gosta disso, né? Uhum. Cara, eu sei porra nenhuma de história, cara. Sei aquilo que me... São facilitadores, o que a gente tá fazendo agora é uma forma de gerar conhecimento para as pessoas, né? Exatamente. Tomara que a gente consiga fazer isso aqui, né? Na verdade, a ideia aqui não é dar conhecimento técnico, Edson. Não, é. Porque eu vou te dizer assim, eu vou te confessar uma coisa que eu, toda noite que eu deito na cama em casa, a gente tem vários problemas todos os dias, né? Agora é um período, as eleições, elas são muito impactantes para nós, o período que o Brasil vive hoje economicamente, ele é desafiador, não sei se, né? Mas a gente sabe que corte de gastos, o governo federal gasta com coisa que não deve, tá difícil, né? Os municípios estão com menos grana, então a gente tem contas para pagar, tem salários para pagar e tudo. Mas deitar na cama à noite e saber que a gente fez o que a gente faz aqui, o que a gente entrega de solução, para mim é o maior orgulho que eu tenho. E fez certo, né? E fez o certo, isso, não tenha dúvida. E, cara, o time da Perfil é muito top, né, cara? A galera é muito pegadeira, assim, ela pega junto, ela entende o conceito do negócio. Ninguém tá lá só pelo próprio, por eu mesmo, entendeu? Tá lá pelo todo, pelo contexto, pelo propósito, pelos valores, para curtir a vida e ser feliz.
que é um dos últimos valores que a gente tem. Eu pego pensando direto sobre os projetos que nós entregamos aí nos últimos anos, né? Pô, tem projeto que as pessoas não fazem nem ideia, né? Não faz. Ah, Às vezes nem eu faço, Edmond. Tu imagina tanta coisa que a gente faz, né? o Enem já foi? Já, foi no final de semana agora tem o segunda. Então, E eu tava comentando com a minha filha sobre isso, que ela foi fazer Enem, né? Sobre as provas do Enem estão armazenadas na nossa estrutura, cara. Graças a Perfil, as provas do Enem hoje tem uma infraestrutura top. A prova do Enem hoje roda dentro de um Power Store. O armazenamento roda no PowerScale. Do PowerScale. Melhor É ainda. uma estrutura... Eu lembro que foi PowerScale e Power Store, né? Foram duas estruturas. Os sistemas, enfim, que rodam lá no Sebrasp, também é um case público, né? Uhum. Roda no Sebrasp, roda no Power Store, e o armazenamento a longo prazo, né? Porque são provas desde da década de 90, né? Ou até mais, nem sei desde quando tem o Enem, né? Estão lá. Eles perderam o contrato depois de um tempo, voltou, mas o histórico tem que ser mantido lá. Então, qualquer manutenção tem cadeados, tem que entrar com segurança. E foi a Perfil que implementou. Foi, entregamos, implementamos e migramos, inclusive. Saiu de uma estrutura de Islon antiga, né? Passou pro PowerScale sem nenhum problema e tá lá. Até para compor, né? O Islon é o PowerScale, só que o Islon era o produto da EMC e o PowerScale é a atualização depois que a Dell adquiriu a geração nova do Islon. Que são produtos, tanto o ECS quanto o PowerScale, que a gente acabou de falar sobre o Cefaz, né? Uhum. São produtos são storages, mas para dados não estruturados. Por isso que eles têm performance tão evoluída e performática, né? Escalável também, né? Aí você pensa que o Perfil já vendeu para algum hospital? Vários hospitais. Então pode ter sido uma vida que foi salva, né? Por conta da tecnologia que está rodando lá dentro. Vendeu já para segurança pública várias vezes também. Então, de alguma forma, a gente está contribuindo para a educação, para a segurança, para a saúde, para todos, né? Esses dias a gente estava conversando sobre a apresentação da Perfil, que a gente está reformulando, já está pré-pronto, mas está reformulando. Corre isso aí. O Igor me fez a pergunta, tinha mais de 5 mil projetos, né? Tem muito mais que isso, ele falou, né? Tem, cara. Se é que a gente botou mais, porque a gente não tem noção da quantidade que é. Quando uma pessoa chega hoje no município, né, na maioria das vezes, na nossa região, que abre um Dell, tem um Dell lá, tá escrito Dell, possivelmente foi a Perfil que vendeu. Porque a gente começou essa mudança de paradigma do comprador de tecnologia, do órgão público, de máquinas montadas, que era o mercado cinza no passado, para a máquina primeira linha, em 2004, quando a gente começou a vender HP, e todo mundo sabe do amor que eu tenho pela HP, né? E em 2006 a gente começou a vender Dell. Por que a gente fez isso? Porque é mais caro hoje a máquina Dell, HP, Lenovo, são produtos mais caros. Sim. Mas aí também tem um conceito, por que a gente migrou para isso? Porque eu podia lá atrás, Edman, ter pensado, cara, eu vou criar uma marca própria e vou abrir uma fábrica e vou botar para derreter, vou botar para esse mercado. Uhum. A Dell, né? Essa era a ideia. Só que é o seguinte, cara, o produto dos caras é tão bom. Muito espontâneo, né? Bota aí, TV, né? Mas o produto da Dell na época e hoje ainda é muito bom. Então, quando a gente faz uma venda do equipamento para um cliente que a garantia de 3 anos ou de 5 anos, mesmo que ele custe o dobro, e olhando para o tempo de vida da máquina montada, que é de 1 ano e meio, 2, se eu estou garantindo 5 e na verdade ele pode usar 7 anos, isso é barato, né? Se ele gastou o dobro e durou 4 vezes mais, quanta economia o município e o estado teve? Isso é pensar em nós, cidadãos. Porque eu pago imposto todos os dias da minha vida, tu paga imposto todos os dias quando tu vai na fruteira do parque comprar teu almoço, tua janta. Cara, tá pagando imposto lá, velho. Com certeza. Mais uma vez eu bati na mesa, não podia, mas tá pagando. Eu que eu boto o microfone de lado. Tu tá gringo, né, pô? Se amarrar as mãos. Vini, mas tu perto, eu vou bater na mesa, porra. Conversa. Então, toda vez que tu bate na mesa, não. Toda vez que tu paga um imposto, cara, é o dinheiro nosso que está sendo gasto, cara. E gastar mal o dinheiro. Se a gente se permitisse fazer isso como empresa, Edvan, a gente estaria cometendo o maior crime do Brasil. Essa é a realidade. Porque a gente estaria enganando os outros que estão pagando esse imposto junto com a gente. Exato. Enxergar valor num produto de qualidade de primeira linha é difícil, mas depois que
que o usuário coloca a mão no notebook de primeira linha, trabalha com um sistema integrado de proteção de dados de primeira linha, que não é uma versão gratuita ou é aquele negócio montado em casa, ele vai enxergar valor e ele foi convertido. A partir daí ele não volta atrás. Eu tenho uma briga, confesso para vocês o seguinte, a Dell tem os equipamentos dela, eu acho que ela devia gastar mais dinheiro em design, deixar o produto mais bonito e com mais qualidade ainda. Bom, daí se ele é incompetitivo, enfim, se torna menos competitivo, eu não sei. Mas o nosso consumidor tem que ser bem tratado sempre. E isso significa um produto bom. Sim. Não se abre mão de qualidade em detrimento de preço. Porque a pessoa que olha só para o preço, sei que é difícil, a vida não está fácil, né? Mas quando a gente fala de tecnologia, o custo é relativo à qualidade. A qualidade é relativa ao tempo que tu vai usar. E quanto menor o tempo, maior o teu custo. Então, como é que é o cálculo de um notebook? Por tempo de hora que eu posso usar ele. Se eu pago muito barato e ele dura só 20 horas... Ele produziu pouco, né? Ele não produziu o que ele deveria ter produzido. Agora, se eu pago 4 mil e ele funciona 1000 horas... Começou a fechar a conta já. De repente, eu tenho muito menos custo. De novo, eu falo para ti, né? Eu acabei de falar. Eu sei que não tá fácil para ninguém, né? Os custos cada vez estão maiores e, pelo visto, vai aumentar mais. O dólar tá aumentando, aquela confusão toda. Mas essa é a percepção que nós temos como negócio, entendeu? Sim. Então, quando a gente vai conversar com o cliente, é sempre olhando para o longo prazo e o retorno do investimento. O que você faz, ele identificou isso no projeto. Seria mais barato para eles comprar um padrão de servidores e não um PowerScale. Uhum. Não optaram por aquela arquitetura porque viram valor. A gente estava lendo até dados, né? O quanto está mais rápido agora, depois que eles saíram da primeira... Porque a primeira, a POC deles foi rodada em servidores. Foi. Eu não sei se eu tenho a permissão para mostrar o relatório completo, mas o acesso que nós tivemos foi um comparativo... Não, são dados para a gente. Entre performances, né? Eles fizeram um comparativo que basicamente é um volume de dados, uma atividade a ser feita e quanto tempo ela demora para dar o resultado. Normalmente é medido em segundos, minutos, dias, né? Algumas estatísticas mostram que alguns pontos melhoraram em até 5 vezes a performance aqui. 10 vezes. Antes demorava 700 segundos, é atendido agora em 70 segundos. Ganhos de 90, 80, 50, porque são várias atividades em paralelo que são executadas. Sim. Algumas não têm um ganho muito grande, não há uma média, né? Vamos pôr aí que tenha melhorado 70%. Pelo menos 50%. 50, 70% de ganho de performance e eficiência. Em detrimento de um servidor. Ou seja, é como E quanto ia economizar? R$1 milhão, talvez. Exato. Entende? Quantas pessoas tinham que fazer aquele... São todas contas que no final do dia... Por isso que eu acredito que falar hoje de tecnologia, e isso na minha visão, pode e deve levar a área de tecnologia, que até então ela é considerada em grande parte das empresas, na grande maioria das empresas, aliás, um custo, para o lado da mesa do diretor, do CEO lá, né, do presidente, como um investimento. Ainda mais quando a gente fala de inteligência artificial, a gente falava num dos vídeos há um tempo atrás, né, nós estávamos gravando, que a empresa que olhar para a IA nos próximos 5 anos, talvez ela não tenha, não é que ela não vai existir, mas ela não vai estar mais competitiva, né? E uma empresa que não tem competitividade, normalmente, não sobe, desce, né? A IA vai ser um acelerador de negócios, né? As Isso. empresas estão correndo, talvez, em mesma velocidade nas suas áreas de negócio. Quem tiver com a IA vai estar com turbo a mais, né? Exatamente, e é por isso que eu estava comentando, Edvan, que é exatamente essa é a hora do gestor de TI se posicionar como um apoio de negócios. Um apoio de negócios. Porque quando a gente fala de IA, quando a gente vai para dentro da empresa ou do órgão público, a gente não conversa com o cara de TI, a gente conversa com as áreas de negócio. E aí a gente escuta a dor do gestor do negócio. Só que o gestor do negócio, ele não tem um skill técnico para entender que ele precisa de infra. Por onde começar, né? Como fazer. Agora, ele é o especialista da dor. Porque é ele que vive aquilo. E aí, quando ele vê o ganho que ele vai ter dentro da empresa dele e o custo que aquilo vai gerar, ainda mais em infraestrutura, cara, esse cara que está lá na área de TI sendo visto como o custo, a árvore de Natal, né? Que eu tenho que ir lá montar e desmontar ela depois, que está sempre custando todo ano. Cara, ele vai mudar de patamar. Ele vai ter voz ativa, vai né? ter voz ativa. E eu, quando falo o cara de TI, nossa, o perfil tá nesse jogo também. Sim.
E quando eu chego numa empresa hoje, eu sou o custo. Eu chego lá com um cifrãozinho tascado nas costas como débito, né? Exato. E não como crédito. E é esse o paradigma que a gente quer quebrar junto às empresas. E eu tenho ido em algumas reuniões, tenho conversado, e cara, não é fácil, as pessoas não entendem, elas têm uma dificuldade, ou elas querem tudo, mas não querem pagar aquele tudo, mas não, uma hora ou outra vai ter o custo, né, Edson? Vai. Mas a longo prazo, como é que fica? Porque todo empresário tem que aprender o seguinte, o doce, ele vem, mas ele precisa de 10 anos para estar pronto, né? Tem que investir 10 anos no teu negócio. Hoje, no Brasil, eu acho que até mais, né? Na minha época foi 10, mas é porque eu era meio crianção ainda, né? Eu comecei o negócio com 17 e precisei aprender na marra, né? Mas eu me lembro que naquela época, o moço disse, precisa de 2 anos para te ver dinheiro. Eu disse, 2 anos eu vou ficar rico, velho. Aí passou 3, eu quebrei 2 vezes nesses 3 anos. Digo, o cara me mentiu, pô. Me lembro também numa passagem, olha... Sabe, a gente faz tanta coisa errada quando a gente é inocente, né? E é normal isso. Eu me lembro de um contador uma vez que me disse que eu tinha que sonegar, senão nós não ia conseguir sobreviver. O contador falou. O contador me falou isso, Nando. É doido. Cara, se tu tem um negócio, tu não consegue pagar teu imposto, teu negócio tá errado. Não existe não pagar o imposto. Olha o que a gente está falando aqui, cara. Tecnologia. O lucro da tua empresa vai ser sonegar no básico. Não, mas onde é que eu quero chegar? Olha o que a gente falou até agora aqui, né, cara? Olha a tecnologia que já tem para monitorar o cara. Ninguém pega o pequeno. Pega quando tu cresce. E o tombo é lá em cima. E o tombo é grande. Vai chegar nos pequenos aqui, Ed. Porque, cara, é muito fácil, né? Primeiro eles vão mirar em quem? Nos bigs. Depois nos médios. Depois resolve o problema dos noteiros que a gente fala, né? Eu não sei qual que é a tendência. Vamos imaginar que essa tecnologia está rodando ao natural há 6, 7, 8 anos. A tendência é a arrecadação por sonegação diminuir, concorda? Claro. Porque as empresas elas vão se regulamentar, elas vão entender que não tem como fugir. É a mesma coisa como... Normalmente tu aprende de 2 maneiras. Ou no amor ou na dor. Uhum. Só que o aprendizado da dor é o inesquecível. Inesquecível. O ferro fica... É verdade. É verdade. Muitos vão fazer lá, vão contar a história da vida perfeita, ninguém conta o que é a realidade, mas o fato é que é assim, Sim, velho. exato. E como tu falou, vai durante o tempo, vai regularizando. Por isso que eu imagino que isso aqui, além de pegar e reduzir esse problema, o que vai ser bom para a população, né? Sim. Porque se no primeiro ano tu já pagou tua conta, tu já aprendeu de cara, né? Sim. Foi a dor pequena. Porque para perfil, cara, foi em 2004, já tinha um monte de coisa para pagar de coisa errada, né? Pagamos as coisas erradas, tudo certo. Mas o fato é, tudo aquilo que a gente falou aqui agora, cara, é onde a gente pode ajudar os nossos clientes, né? E é por isso que eu tenho tanto orgulho de fazer isso, cara. E fazer isso contigo, fazer isso com todo o time da empresa. Para mim é um puta de um prazer, né? Eu também, Igor. Tô animado com tanta possibilidade, né? Uhum. Pegar toda essa experiência, todo o conhecimento que nós temos aí e abrir as nossas portas para conversar com os clientes, né? Chegando ao fim, então, do nosso primeiro Perfil Cast. Cara, eu achei que ia ser mais difícil, até que foi legal, né? Foi Com a tua tranquilo. presença aqui, tu é um cara fluido, então as coisas funcionam, né, Edson? Falar sobre esse tipo de assunto é fácil, É né? fácil, né? Te agradeço muito, Edson. Espero que a gente volte aqui muitas vezes, porque a gente tem muito assunto, né? Como a gente falou durante toda a conversa, muitas soluções legais que a gente pode estar apresentando, né? Sim. E, cara, como eu falei durante toda a apresentação, é um prazer muito grande trabalhar contigo, estar junto contigo, ser teu colega de trabalho. Lá na Perfil não existe chefe, né? A gente é colega, bicho. A gente trabalha junto, alinhado por um objetivo em comum. Bom, prazer é meu, Igor. Agradeço também ao Nando aí pelo convite, a oportunidade. Espero voltar mais vezes aí. Passar um tempo aí falando de TI. Show de bola, cara. Valeu, Ed. Valeu.